E em direto estamos, sim. Ainda não te vejo, portanto vou fazer aqui a operação do costume tranquilo de que não está a retirar algum tipo de intervenção que gostavas de fazer. Enquanto chegares, por favor, considera o título desta transmissão, se puderes, e coloca uma questão, um comentário, alguma observação que queiras fazer nos comentários relativamente ao que é que esta expressão, a força do íntimo, te remete. Como sempre, e se já viste alguma destas transmissões e te recordas, o nosso foco aqui é sobre propósito de vida de pessoas e organizações, ou se quiseres, posto de outra forma, o teu propósito onde quer que ele se possa expressar. Seja no contexto da tua própria vida individual, da tua vocação, de uma função, de um trabalho que desempenhas numa organização, ou se pensas em propósito na ótica, por exemplo, da tua família, ou dos relacionamentos com os quais te envolvas, então eu penso que podes extrair e receber daqui, para começar, um, algumas informações e alguns ajustes de percepção, alguns convites, para que percebas com cada vez mais riqueza, com cada vez mais detalhe, com cada vez mais qualidade de resolução, não é? A alta definição do que é que verdadeiramente pode motivar a expressão autêntica de quem és. Do que é que pode fazer despontar cá para fora, então, essa tua verdade, essa tua essência, de uma forma cada vez mais plena, cada vez mais livre e desimpedida, num contexto que, em geral, ainda nos é adverso, acredito eu, em termos sistémicos, em termos da nossa civilização, para que isso possa acontecer da melhor forma. E, portanto, aqui a questão que nos vai orientar hoje nesta transmissão, e eu mais uma vez repito para quem chegou agora, sejas muito bem-vinda e bem-vindo. Coloca todas as tuas questões, todos os teus comentários que esta expressão te possa fazer ocorrer, a força do ínfimo, daquilo que parece muito pequeno, ou insignificante, não é? Ou irrelevante, ou imaterial, para então esses comentários, essas questões, essas participações que possam ocorrer serem trazidas aqui para a conversa e fazermos esta transmissão em cocriação, portanto, serem encadeadas na mensagem. E sem mais demoras, a mensagem é muito simplesmente esta. Se nós estivermos atentos, de facto, nessa perspectiva, nessa ótica da autorresolução, a tudo o que acontece na vida, a tudo o que acontece nesta existência a que convencionamos chamar o universo, e muito especificamente aquilo que acontece no nosso dia a dia, na nossa vida, e nas situações que vamos vivendo, nas narrativas que se vão entretecendo, nós vamos reparar que muitas das vezes os marcos e os elementos que fazem verdadeiramente a diferença nesse caminho parecem, às vezes parece que quase que passam despercebidos, e outras vezes parecem que são irrisórios, imateriais, mas depois vamos a ver e são absolutamente significativos. Absolutamente significativos. Aquele café que se decide sem saber muito bem porquê entrar lá, e depois se encontra uma pessoa que já não se vê há muitos anos, e no meio da conversa percebe-se que há uma situação em que podemos fazer completamente a diferença no dia daquela pessoa, ou reatar um relacionamento que já não estava vivo, digamos assim, para benefício de todas as partes. Ou, por exemplo, aquela circunstância em que, por ter decidido responder a uma mensagem numa rede social, a minha vida muda para sempre, porque tenho acesso a, de facto, uma plataforma para nutrir uma parte de mim, a nível de um relacionamento, que de outro modo eu não teria. Ou, por exemplo, aquela ideia muito simples que me ocorre no duche e que persistentemente fica a falar-me com aquela voz muito serena e muito, às vezes, inaudível, mas que depois eu vou dando atenção e despoleta um novo projeto criativo, no qual eu coloco a minha atenção e recebo o devido reconhecimento, a devida propulsão dessa expressão criativa que eu tenho para oferecer. Não é? E podíamos avançar e outra circunstância em que aparentemente são os pormenores íntimos. E, evidentemente, há atividades em que isto se torna mais claro do que outras.
E obviamente na ciência natural é muito fácil quando nós olhamos para as várias expressões daquilo que serve de observação. As realidades que são consideradas são muitas das vezes microscópicas. Por exemplo, num laboratório de investigação científica, estamos a olhar para realidades ínfimas, mas que na realidade são os elementos e são as dinâmicas e os processos de construção de realidades maiores que os compõem, obviamente. E até a ciência espiritual, vejam só, até a ciência iniciática está de acordo com isto. E sempre disse, nas suas representações mais diferenciadas e avançadas, que, por exemplo, o plano mais significativo e de maior potência espiritual e de maior elevação espiritual é aquilo que na teosofia e noutros ensinamentos esotéricos se convenciona chamar o plano átmico. E o plano átmico, como o nome indica, lá está. É o plano dos átomos. Que é ao nível atómico, ao nível celular, ao nível molecular, que verdadeiramente há um casamento entre o céu e a terra, e então a informação que está codificada nessas células, nessas unidades, é absolutamente determinante para encaminhar a sua evolução. E quem tem, obviamente, conhecimentos das ciências naturais sabe que isto é verdade. Esta ideia é, de facto, constata-se que assim é verdade. Não é? Quando se descodificou o genoma humano, e se começa agora a fazer estudos, está-se cada vez mais a chegar à conclusão que existe informação que está codificada no nosso ADN que nós nem fazemos ideia ainda de para que é que serve e que a ideia inicialmente defendida do junk DNA, não é? Do ADN lixo, que a partir de não serviria para nada, punham algumas hipóteses. A ciência pôs algumas dessas hipóteses em cima da mesa. Cada vez mais está a surgir a informação atualizada, de acordo com o conhecimento científico mais recente, de que não há isso de ADN lixo. O que há é o nosso desconhecimento face às funções desse ADN. Para que é que ele serve? E, portanto, é uma medida da nossa ignorância, certo? E não uma medida da sua inutilidade. Na natureza não existe inutilidade. Nós, humanos, é que podemos não saber o que fazer com essas formas que percepcionamos como não úteis. Nós é que podemos não saber lhes dar valor. Na natureza, já dizia o famoso princípio de Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma. Nós é que não estamos ainda dotados para fazer as transformações que são devidas com um conjunto de recursos a que chamamos de lixo, ou de elementos, de constituintes, de processos, de dinâmicas que cooperam nas nossas vidas e em todos os contextos. E é aqui que eu acho que há imenso valor para o propósito. Não é? Que é o valor de facto, porque nós falamos nisso recorrentemente como uma recomendação do desenvolvimento humano bastante comum, que é a recomendação de dar atenção aos detalhes. E dar atenção ao detalhe é precisamente reconhecer que o detalhe, liberta imensa riqueza, precisamente porque liberta acesso a ângulos de perspectiva que nós não estávamos a ver antes e que são absolutamente decisivos para os resultados que acabam por acontecer. Não é? E claro, algumas metáforas tornam isto mais evidente, nomeadamente a metáfora do tiro ao alvo. Vamos imaginar que temos um alvo a alguns metros à nossa frente e nós sabemos que quanto mais longe de nós nos parece esse alvo, mais significativo é o desvio o impacto de um desvio milimétrico na mira. Não é? Nós sabemos isto. Isto é muito fácil de entender. Muitas vezes o que acontece é que vivemos a nossa vida sem dar atenção ao que nos rodeia. Não damos atenção ao que nos rodeia. Passamos vezes e vezes sem conta nos mesmos sítios, nas mesmas ruas, estamos horas e horas nos mesmos espaços, com as mesmas pessoas, e existem dimensões às vezes básicas desses espaços que só um dia, às vezes por mero acaso, é que reparamos. E será que não acontece o mesmo com a nossa vida interior? Será que não acontece o mesmo com a nossa própria percepção das nossas capacidades, das nossas inclinações, dos nossos interesses, das nossas paixões?
E será que não acontece o mesmo relativamente às necessidades que o mundo precisa e que só nós, temos uma determinada combinação, um determinado código, não é? Tão único quanto a nossa íris ou quanto a nossa impressão digital. E que, no entanto, está-nos a escapar o acesso a essa dimensão intuitiva mais profunda e mais sintética, que de facto interpreta isso que temos para oferecer e consegue fazer a ligação, o encaixe, não é? A união com essas necessidades, ou com esse conjunto de necessidades que o mundo de facto precisa e que nós temos para dar. Será que não podemos colocar um pouco mais de atenção a essas riquezas, a esses detalhes? Certo? Será que isso não nos ajuda também a ser pessoas mais compassivas e mais benévolas, mais tolerantes uns com os outros? Mais empáticas? Porque se entendemos melhor os pormenores, se temos um olhar mais de filigrana, mais de atenção ao detalhe, mais de atenção ao pormenor, então o que acontece é que vamos ser muito mais competentes a entender as motivações uns dos outros. Eu vou ser muito mais capaz de entender as razões de um comportamento que não me agrada numa pessoa da minha família, num relacionamento íntimo, numa amizade, o que seja, se eu me tentar colocar naturalmente por ser uma maneira natural de estar. Uma maneira natural de estar na vida, essa atenção de dar importância ao que é ínfimo, certo? Da maneira mais plena para mim, na maneira do mestre Zen que faz aquele trabalho, e a cultura oriental tem muito para nos ensinar sobre a importância do ínfimo. Nós aqui no Ocidente tendemos muito a sobrevalorizar as grandes ideias, as grandes visões, as visões magnânimas e grandiosas sobre como pode ser a nossa vida, os grandes momentos de revelação em que quase que tocam trompetas do céu e nos cai então esse relâmpago do que é que temos de fazer para pôr a nossa vida a andar para a frente. Mas no Oriente e na filosofia Zen há um respeito muito grande pelo que é ínfimo, pelo que é de detalhe. E nós vemos isso na forma como a sua própria arte é feita, é concebida. Houve aparições dessa arte também aqui na Europa, mas foram deturpadas de uma maneira ou de outra. As expressões desse tipo de atenção ao detalhe e da mestria do detalhe e da mestria da ramificação e da filigrana. Por exemplo, há um estilo, nós sabemos, um estilo, um movimento, mais do que um estilo, movimento cultural, e não é por ser fazer parte do meu apelido, mas se calhar molda a minha perspectiva, mas o movimento cultural do Barroco é precisamente um movimento cultural que procurava dar essa atenção ao detalhe, à filigrana, ao rendilhado, com um propósito que parece que foi esquecido em muitas das perspectivas que nós ouvimos falar sobre este estilo, este movimento cultural do Barroco. E o propósito era precisamente permitir o acesso a uma experiência de grande riqueza e de grande capacidade inspiracional e de mobilização emocional de quem estava a assistir, que as obras clássicas, naquele contexto, era percebido que tinham menos, e as obras tipicamente medievais também. E então era uma oportunidade de uma forma além da cognição, além da verbalização, além das experiências típicas com a religião, não é? Que envolviam a frequência de determinados rituais, em determinados contextos, que muitas das vezes faziam uso de formas que não eram percebidas pelo cidadão comum. Por exemplo, íamos a a missa era em latim, e o cidadão comum nem sequer sabia ler e escrever na sua própria língua natal, quanto mais em latim. Não é? Tínhamos uma taxa de analfabetismo muito alta nesse contexto. E, portanto, o Barroco procurou oferecer essa oportunidade de, pela atenção à gama, a uma experiência concentrada de detalhe, procurar uma explosão no estado e na vivência de quem entrava em contacto com essas obras, com essas expressões artísticas e culturais. Certo? E, portanto, isto parece-me algo semelhante àquilo que sempre foi tido como funcional e válido, e muito válido,
e sem sinais de sumptuosidade, mas expressões de uma cultura que sempre deu essa atenção ao detalhe, pelo menos em moldes tradicionais, tanto quanto eu sei. Não é? A cultura oriental, em especial a cultura zen, não é? Juntamente com um gosto pela ordem. E claro, e nós na nossa percepção ocidental, nós tendemos a dizer, pois, mas eles são muitos, eles têm mesmo de ser muito organizados, porque eles já eram, sempre foram muitos, portanto, se não forem todos muito organizados e terem muita atenção aos detalhes, as coisas não funcionam. Sim, talvez. Com certeza que sim, em parte. Mas aqui a questão fundamental é superarmos uma espécie de sede que às vezes o nosso ego tem de grandeza ou de desculpas para não fazer e não permitir que determinadas experiências entrem em contacto consigo. Não é? E então, darmos essa atenção ao detalhe, procurarmos melhorar nisso. Como é que eu posso melhorar a minha atenção ao detalhe? Naquilo que faz mais a diferença? Como é que eu posso melhorar a minha atenção ao detalhe na minha forma de me relacionar com os outros, na minha forma de interagir com os outros? Em todo o tipo de contextos. Como é que eu posso não arranjar desculpas para não libertar o meu perfume em todo tipo de contexto onde isso possa acontecer? Como é que eu posso ver as coisas numa perspectiva que seja ainda mais completa do que aquela que eu já tenho, para reconhecer de facto como é que eu posso fazer a diferença a partir daquilo que eu sou? Certo? Como é que eu posso olhar profundamente para aquilo que o ser humano necessita quando está à minha frente, ou seja ou não da minha percepção, quando ele está a entrar em contacto comigo de alguma forma? Como é que eu posso melhorar a minha percepção do que essa pessoa precisa? E entregar isso mesmo, de uma forma que ao mesmo tempo satisfaz aquilo que eu preciso e que eu aspiro, que eu almejo. Certo? Como é que isto pode ser um processo cada vez mais natural? Que obstáculos é que podem haver a isso? Certo? E que pormenores são absolutamente de alavancagem, por assim dizer, no meu caminhar, em que sempre que eu lhes dou atenção, aplica-se aquilo que também pode chamar o princípio de Pareto. É um princípio de produtividade, em que diz que existem resultados desproporcionais face aos meios. Portanto, são meios de eficiência, em que nós com 20% da atenção obtemos 80% dos resultados. Genericamente é isto que diz o princípio ou a regra de Pareto. Começou por ser um princípio mais ou menos obscuro no economista italiano, Vilfredo Pareto, para se tornar uma das regras mais clichê do desenvolvimento humano dos dias de hoje. Sim. Não há professor de produtividade e de eficiência que não fale na regra de Pareto. E depois vê-se numa outra ampla gama de áreas e aplicações. Sim. E é dar essa atenção àquilo que parece ínfimo. Por exemplo, a isto, a respiração. É tão incrivelmente precioso dar atenção ao ar que respiramos, como é incrivelmente precioso ter um grande domínio sobre todos os elementos, procedimentos, processos e sistemas de uma determinada organização que, para de facto ter tração na sua atividade, precisa de ter essa máquina devidamente oleada. Eu diria que é mais importante, muito mais importante, o estado dos executantes no momento em que estão a executar do que quaisquer estruturas de hardware que suportem essas mesmas execuções. Embora as estruturas de hardware que suportem as execuções possam ser absolutamente decisivas para entregar um determinado tipo de resultado de excelência externamente considerado como tal. Isso não está em causa. O que é absolutamente decisivo também é que se temos mestria de execução, então temos a mestria de olhar para tudo aquilo que faz a diferença. E os detalhes em todos os níveis, não só o nível manifesto como o nível intangível, são absolutamente decisivos.
E, obviamente, a vivermos e a expressarmos o nosso próprio propósito de vida, seja qual seja a etapa em que ele se expressa. Seja na etapa da descoberta. Já sabes, se assistes a estas transmissões, qual é o formato das etapas em que eu acredito. Fundamentalmente, em termos estruturais, para vivermos o nosso propósito, estamos em uma destas três etapas. Ou na etapa da descoberta, ou na etapa da transição, ou na etapa da excelência. Fundamentalmente, uma destas três etapas está em ativação numa determinada altura em que estamos a considerar propósito. Numa determinada altura em que esse propósito tem uma significância. Não é? Na etapa da descoberta é a etapa típica do propósito como semente ou como bebê, em que está a procurar dar os primeiros passos ao ser descoberto enquanto tal. A segunda etapa, típica, a etapa da transição, é a etapa em que a gestação está a acontecer e estão a estabelecer-se os diversos fios, as diversas capilarizações, ramificações do sistema, pontos de contacto entre essa nova realidade e a realidade antiga e a realidade futura com base na forma que está ali a crescer propositadamente. E depois, claro, temos a terceira etapa, a etapa da excelência, que fundamentalmente é uma etapa em que estamos a produzir resultados e já estamos em maturação a entregar esses mesmos resultados. E, obviamente, a recolher os frutos, a ter a colheita daquilo que fazemos. Então, queremos ser cada vez mais eficientes, cada vez mais eficazes também e a querer chegar cada vez mais longe, cada vez a alargar cada vez mais os ramos, não é? Da nossa atividade para servirmos cada vez mais e melhor na ótica propositada. É esse sempre o nosso primeiro foco. O nosso primeiro foco não são os nossos resultados pessoais ou da nossa organização, enquanto tal, enquanto resultados. O nosso primeiro foco é como é que eu posso executar a missão à qual me consagrei, individualmente ou em conjunto, a razão de existir, como é que isso pode ser executado cada vez mais além. E tudo ser canalizado para que isso aconteça. Obviamente de uma forma multifacetada, num contexto complexo, de recompensar e de entregar, associar, alocar, permitir que a energia flua para todas as partes. O mais possível, todas as partes, não só do nosso sistema, como do contexto onde nos inserimos. Se estamos a pensar em termos organizacionais, isto é absolutamente vital. Não é? Como é que a energia pode chegar não só às pessoas internas, como aos stakeholders, a todos os stakeholders. Como é que essa energia pode ser ramificada, canalizada, de uma forma que sirva a todos. Não é? E que, obviamente, sirva a todos, tendo em conta um conjunto de prioridades associadas à execução da missão. E essas prioridades, obviamente, estão temporizadas e são contingentes da etapa de vida, do ciclo de vida da pessoa da organização, dos meios existentes, do contexto existente e da adesão ao momento, ao aqui e ao agora. E, obviamente, para isto poder ser feito com qualidade, é importante termos, então, essa atenção muito precisa e muito clara aos detalhes. E funcionar em desejo de fluir cada vez mais em respeito por tudo o que é e tudo o que existe nessa realidade e nesse contexto. Porque fluir cada vez mais em tudo o que é e tudo o que existe nesse contexto é isso que faz libertar essa força daquilo que é ínfimo. Depois deixa de ser uma célula, deixa de ser um átomo, obviamente. Estamos a dar atenção. Literalmente, não localizada, mas, por exemplo, estamos a ter uma atenção meditativa, estamos a dar atenção a bilhões de células, a bilhões de átomos. Literalmente. Certo? Mesmo que não os vejamos diferenciados enquanto tal. Mas são essas forças que nos locomovem. E é nessa escala de razão que acontece a vida cá fora, neste universo que a gente vê a acontecer. Certo? No próprio ar que nós respiramos, quantos seres vivos não estão presentes nesse mesmo ar? Além do Covid. Além dos Covids desta vida. Não é verdade? O próprio prana, que é a vida,
há uma incrível quantidade de seres vivos que estão em constante interação connosco, enquanto indivíduos, certo? E esta consciência, na minha perspectiva, devidamente contemplada, devidamente considerada, devidamente revisitada, da forma que for mais apropriada para cada um de nós, em tudo aquilo que a gente possa fazer, e obviamente o que é que nos vai devolver mais resultados ao longo do tempo, o que é que vai tendo um efeito cada vez mais acumulado, cada vez mais composto. Lá está, são os nossos hábitos, não é? Os nossos hábitos de descanso, alimentação, respiração, exercício físico, movimento, são hábitos absolutamente significativos, não é? Depois temos hábitos mais abrangentes de aprendizagem focados no nosso propósito, não é? De observação interna, de reflexão sobre como fizemos, sobre como podemos fazer melhor, de inspiração, de busca, de clarificação de visão, clarificação daquilo que temos para fazer e de como é que o podemos fazer melhor, e uma competência absolutamente decisiva para propósito. Uma competência absolutamente decisiva para propósito. Que é a capacidade, e não só para propósito, porque as pessoas mesmo sem propósito também é... muitas das vezes, muitos dos maiores erros da humanidade acontecem porque esta capacidade está presente sem propósito. Que é a capacidade de continuar a caminhar, a progredir, mesmo que não se veja. É conduzir com o nevoeiro. A capacidade de só ver um palmo à frente do nariz, às vezes nem isso, mas algo dentro de nós que sabe que temos de continuar a caminhar. E portanto continuamos a caminhar. E continuamos a avançar. E continuamos a progredir. E muitas das vezes pode ser, nem temos noção, pensamento a pensamento, frame a frame, na nossa narrativa interna, não é? Ajuste a ajuste, que ganhamos ou perdemos o jogo da continuidade naquilo que nos é verdadeiramente querido. Não é? É nessa capacidade de olhar para aquilo que aparentemente é irrelevante. E quando já sabemos que não é irrelevante, é a capacidade de nos mantermos plenamente enraizados nesse processo de observação e de rápida recuperação dessa mesma observação quando ela é perdida. E não, a imagem não bloqueou. Foi o mesmo eu que fiz uma pausa. Não há nada mais importante do que essa capacidade de observação presente em que une a dimensão interna à dimensão externa. Então é toda uma força que varre e se apodera do pequeno e do grande. Ele reconhece que o grande é feito de incontáveis, ínfimos. Não é? Essa é uma das razões pelas quais eu acredito que quando tomarmos de facto consciência deste princípio da importância da atenção aos detalhes, vamos reconhecer, por mais insignificantes que nos sintamos, todos somos os construtores da realidade. Nomeadamente a nível social, cultural, político, económico, financeiro. E quando tomarmos determinado tipo de decisões, alinhados com aumentar o nosso raio de ação, a nossa consciência, a nossa percepção sobre o que é possível, o que não é possível, como é que pode ser feito, o que é que não pode ser feito, então as coisas vão mesmo conhecer transformações que até agora são absolutamente inconcebíveis para a esmagadora maioria. Estamos a falar de uma esmagadora maioria quase como se fosse... Estamos a falar de acima de 90% das pessoas que não reconhecem sequer. Mas as coisas estão a mudar. E à medida que aumenta a pressão para crescermos, para evoluirmos, para irmos mais além, para fazermos mais e melhor, aumenta a capacidade para que isso de facto aconteça. Sim. E quando deixarmos de ceder à autoridade,
a representações que de facto não honram essa autoridade, então essa autoridade vai voltar para nós lidarmos com ela, para assumirmos a responsabilidade de fazer com ela o melhor que sabemos. E quando isso acontecer, vamos ser capazes de ver aquilo que agora não estamos a ver. Vamos ser capazes de ver soluções que até agora não estávamos a ver. Soluções que de facto já existem, mas que não têm a divulgação que podiam ter. E eu já falei aqui em várias. Vão passar a ser reconhecidas. Não é? E se calhar são os tais ínfimos que fazem toda a diferença. As tais ideias de franja, ideias à margem. Ah, mas isso não vale a pena, isso não adianta, porque ninguém vai votar nessas pessoas que têm essas ideias. Ah, porque se deixarmos de pensar, se passarmos a avaliar, perceber as coisas pelo seu mérito intrínseco. E se o fizermos cada vez mais pessoas, automaticamente as coisas mudam. Não é? Ah, porque isso é tudo muito bem, é tudo muito bonito, mas depois na prática não funciona. Não funciona porque nem sequer ainda foi testado. E aquilo que se diz que foi testado, na realidade, não foi um teste dessa mesma ideia, mas um ensaio de perversão daquilo que lá está. Certo? Pense em algumas das ideologias que foram faladas, já abordadas ao longo da história da humanidade. Mas nós não precisamos de já escaparmos para a história da humanidade. Temos só olhar para a nossa própria vida. Certo? E simplificar as coisas e dar importância àquilo que é íntimo. Há ínfimo, às vezes uma só palavra, um só único som, pode ser absolutamente decisivo salvar a vida de uma pessoa. Uma criança que está prestes a ir, lança-se para a estrada para apanhar uma bola, vê um carro e o pai vai e dá-lhe um berro. Não! E a criança bloqueia e passa o carro e não acontece nada. Foi só uma palavra. Foi só um som. Um segundo. O que é um segundo na vida de uma pessoa? Neste caso, tudo. Não é? E portanto, este é o meu convite. É com este convite que eu te quero deixar hoje. Onde é que na tua vida achas que encontras espaço para esta perspectiva da força, do detalhe, do pormenor daquilo que é ínfimo? E como é que podes, de facto, libertar cada vez mais dessa força? Não é? Como é que o efeito composto da união, da agregação, das sinergias que acontecem quando há esse reconhecimento, não é? Onde é que isso faz mais sentido que passe a acontecer agora na tua vida? Ou que seja melhorado, no caso de já acontecer. O que é que podes fazer para então fazer o tweaking, o ajuste, o aperfeiçoamento disso que já funciona, para ir mais além? E era tudo o que eu tinha para te dizer hoje. Esta sexta-feira não vamos ter transmissão, mas amanhã, sim, amanhã quinta-feira vamos falar sobre autocuidado. Autocuidado é um tema que acho que está aqui na continuidade desta questão de dar atenção às coisas ínfimas e é particularmente significativo aprendermos a autocuidarmos-nos, tanto mais quanto maior for o nível de desafio a que estejamos sujeitos e o desgaste que nos vem visitar em função disso, não é? Portanto, amanhã, autocuidado. E por hoje eu despeço-me, agradeço imenso por ter estado aí. Julieta, chegaste um pouco mais tarde, mas vieste. És sempre bem-vinda, são sempre bem-vindos todos. Por favor, partilhem se sentem que faz sentido partilhar. Se há aqui alguma mensagem que acham que pode ajudar alguém, podem partilhar. Não tem de ser... Podem partilhar diretamente do vídeo, podem partilhar por mensagem privada, podem enviar um e-mail. Só não faltam possibilidades, se for o caso. Apenas, como eu ouvi bastantes vezes nas aulas, se e só se. Se e só se. É só isso que vos peço. Beijinhos e abraços. Até amanhã.